Olá, querido amigo, querida amiga. Mais uma vez aqui estamos para continuar a tratar de temas do novo Código de Processo Civil. O tema de hoje é o recurso de apelação. Antes de começar a pontuar alguns elementos importantes desse recurso, é importante recordar que é, sem sombra de dúvidas, da estrutura dos recursos dirigidos aos tribunais inferiores, o recurso mais importante. O recurso de apelação, que é aquele que busca levar ao tribunal todas as questões devolvidas e que merecem ou não ali conhecimento pelo tribunal. Vamos ver como a coisa acontece então. Na verdade, o recurso de apelação ele é dirigido contra decisões pontuais, contra sentenças. Sejam sentenças de cunho terminativo ou sejam sentenças de cunho definitivo. Então, as terminativas do 485 e as definitivas do 487 do novo Código. O objetivo central da apelação é buscar, aí sim, a reforma da decisão, ou por vezes a anulação da decisão. Veja-se que essa pretensão de reforma, essa busca de reforma, ela vai se dar, seja de reforma ou de anulação, com base em dois vícios de natureza distintas, via de regra. Em uma primeira situação, em relação aos vícios de forma, que são tradicionalmente conhecidos como os erros ou erro improcedendo, ou ainda em situações de erro injudicando. Aí estaremos a falar de vício de natureza relacionada ao critério de julgamento. Então veja, se o vício é um vício de forma, é um erro improcedendo, que será trabalhado no recurso de apelação e que, em sendo reconhecido, pode permitir a cassação da decisão e a anulação, efetivamente, da sentença. Ou um vício no critério decisório do juiz, que está relacionado ao erro injudicando, que nesse caso permitirá, por vezes, a reforma da sentença. Pois bem, mas veja que o próprio dispositivo 1009 é muito simples, ele não diz nada disso, mas ele diz o que nós já sabemos. Da sentença cabe apelação, e disso não há como ter dúvida alguma. Mas o que gera maior discussão recentemente vem estar disposto no parágrafo 1º do mesmo dispositivo, que trata das questões resolvidas na fase de conhecimento e que não são agraváveis. Essas são bastante importantes. Veja, nós temos um rol já conhecido e bastante importante, que é o rol do agravo de instrumento, que está no 1015. Lá, nós perceberemos que esse é um rol aparentemente taxativo, que cria algumas situações que permitem recorribilidade por meio do agravo. Todavia, existem outras tantas situações que não estão lá previstas e que podem ser combatidas, decisões que podem ser combatidas. Agora, como nós faremos isso? Veremos agora aqui, por via da estrutura de preliminar em sede de recurso de apelação, se for o caso. Então acompanhe comigo os destaques do parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, porque não está no rol do 1015, não são cobertas pela preclusão, portanto elas não precluem desde a tomada da decisão até o momento que nós vamos ver agora. Então elas não precluem e devem ser suscitadas em preliminar de apelação. Esse é o momento preclusivo que se dará para essas decisões, qual seja o momento preclusivo da interposição do recurso de apelação. Se quando interpuser o recurso de apelação eu efetivamente não me utilizar da preliminar para discutir uma decisão que não pôde ser agravável porque não está no rol, eu então tenho a preclusão para tentar combater esta decisão. Se eu arguir efetivamente em preliminar do recurso de apelação, a preclusão não se deu até aqui, e eu então posso discutir aquela questão agravável, aquela questão que não era agravável, mas que se deu por meio de uma decisão interlocutória. Porque existem algumas decisões interlocutórias que não estão no rol do agravo. É basicamente isso. E diz mais o dispositivo, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Se eu sou apelante, o momento preclusivo para que eu combata a decisão interlocutória não agravável é o momento da interposição do recurso de apelação. Se eu sou o apelado, o momento da oferta das contrarrazões ao recurso de apelação. Essa estrutura precisa ficar muito clara para que saibamos como fazê-la, até porque o agravo retido foi extinto e já não posso mais fazer daquela forma. Muito bem, o parágrafo 2º ele continua e complementa exatamente isso que nós estamos conversando e diz que se as questões
referidas no parágrafo 1º, que são essas que vimos agora, elas forem suscitadas em contra-razões, o recorrente será intimado para em 15 dias se manifestar a respeito delas. Por uma razão, porque se o recorrido em preliminar de contra-razões apresenta este cenário, há uma potencial possibilidade de modificação da decisão, razão pela qual é importante que também se dê pelo contraditório prévio e efetivo, então vista a parte recorrente. Muito bem. Outro elemento que eu gostaria de trabalhar é o que está disposto no parágrafo 3º do mesmo dispositivo, que diz respeito à unirrecorribilidade das decisões. Ela já vinha trabalhada na doutrina de muito tempo, por alguns conhecida como singularidade recursal. Nós podemos aqui citar a título de exemplo o professor Nelson Neri Júnior, que tem um livro chamado Princípios Fundamentais na Teoria Geral dos Recursos, bastante importante, e conferindo-se ali a partir da página 89, 90 e até 92, perceberemos que esse princípio da singularidade, unirrecorribilidade, ele está tratado buscando determinar que para cada decisão, em um momento, deva ser interposto unicamente um recurso. A exceção a isso há ao se tratar de recurso especial e extraordinário, sob pena de preclusão. Mas não é esse ainda o caso que nós estamos a conversar. Veja o que diz o parágrafo 3º, que trata da unirrecorribilidade ou singularidade recursal. O disposto no caput desse artigo, que é o que nós acabamos de conversar em relação a das sentenças, cabe apelação, aplica-se o mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015, que é o rol do agravo de instrumento, e eles vierem a integrar um capítulo da sentença. Então veja, eu tenho questões que também são agraváveis. E essas questões agraváveis, naquela mesma decisão, ela pode ser trabalhada tanto dentro de um capítulo da sentença, o que é razoável, e que se utiliza então o princípio da unirrecorribilidade, utilizando unicamente a estrutura da apelação, ou eu poderia ter o feito em agravo, mas não faria a apelação. Então veja, o problema aqui é grande, e para evitar isso, eu tendo uma decisão interlocutória resolvida, por exemplo, em sede de sentença, dentro da sentença, também uma decisão interlocutória, como a concessão ou não de uma tutela provisória em sede de sentença, por exemplo, o que acontecia e pode acontecer hoje com as antecipatórias, eu então, em vez de me utilizar do agravo e da apelação, efetivamente por capítulos da decisão, eu não o posso fazer pelo princípio da unirrecorribilidade e eu o faço no recurso de apelação, dividindo a apelação em capítulos. Um capítulo da apelação voltado efetivamente para a questão da sentença, que resolve a questão do 485 ou 487, e do outro lado, um capítulo específico contra a decisão interlocutória tomada em sede de sentença, que seria agravável. É basicamente isso que nós temos ali. Por isso que se pode dizer que mesmo quando haja decisão interlocutória não agravável, tudo isso que nós acabamos de conversar efetivamente vem a ser aplicável tanto lá no parágrafo 1º, como agora aqui no parágrafo 3º. Tá bom, meus amigos? Muito bem. Vamos ver o que mais aqui temos. Eu gostaria de trazer só um outro elemento importante antes de seguir. Para fechar esse dispositivo do parágrafo 3º que nós vimos, é recordar exatamente esse traço, que se aplica mesmo a questões mencionadas no 515 do agravo, o que entrega o capítulo da sentença para ser feito via recurso de apelação. Muito bem, agora eu gostaria de trabalhar com você rapidinho aqui alguns elementos importantes com base em um recurso especial, que é o 1.105.757 do Distrito Federal, ministro Sidney Bennett, que diz o seguinte: o recurso cabível contra a sentença é a apelação, ainda que nela concedida a antecipação dos efeitos da tutela, que é o que nós estamos falando, é o exemplo do parágrafo 3º. A jurisprudência desta Corte é assente, no sentido que, em caso de interposição simultânea de recursos contra a mesma decisão, apenas o primeiro recurso interposto deve ser conhecido, princípio da unicidade recursal, operando-se a preclusão consumativa em relação aos demais. Por isso, o parágrafo 3º ganha força, como nós explicamos, utilizando-se unicamente o recurso de apelação para discutir os capítulos. Muito bem, com relação ao procedimento do recurso de apelação, que está disposto no artigo 1010, é um procedimento relativamente simples, mas ainda assim eu gostaria de traçar os elementos para não restar dúvida. O artigo diz o seguinte:
A apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, então o primeiro elemento está aqui, a apelação é feita por petição, né? Ela conterá quais são os elementos básicos da apelação e depois só percebermos o caminho dela. Elementos básicos: nome e qualificação das partes, como sempre, para identificar quem são os sujeitos legitimados, a exposição dos fatos e do direito, e aqui eu estou falando da causa de pedir, né? E no terceiro inciso, um elemento importantíssimo: as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Esse é um tópico importante para o recurso de apelação, tanto para uma prova de concurso, como para um exame, ou ainda para a efetiva prática forense. Eu preciso ter na minha apelação as razões do pedido de reforma. Um tópico específico dizendo: as minhas razões para reformar a decisão são essas. Ou a decretação de nulidade deve ser dada por esse sentido. É nesse tópico que você vai explicar o erro em judicando ou o erro em procedendo. Tem um erro em procedendo? Tenho. Portanto, é um vício de forma? Então, eu quero, nesse caso, a decretação da nulidade da sentença, bem como a nulidade de potenciais atos processuais anteriores a ela. Ah, não, o meu vício é um vício de julgamento, um critério que não utilizou, por exemplo, um precedente, ou não aplicou determinado texto de norma. Então, eu tenho erro em judicando, um erro no critério de julgamento do julgador, que, portanto, autoriza a reforma da decisão. E é essa estrutura que se pode ter aqui nesse momento. E, por fim, o último elemento estrutural da peça do recurso de apelação é o pedido de nova decisão. E esse é de super importância, porque eu estou querendo ou reforma ou a anulação. E dependendo do que se busque, a nova decisão tem o caráter de substituir a decisão anterior. E esse é um elemento importantíssimo para o recurso de apelação. Vejamos aqui também agora alguns precedentes importantes. Olha o que diz o STJ. Ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes dos autos. É o que o STJ, a quinta turma, por meio do recurso especial 722.008 do Rio de Janeiro, definiu. E há mais. Vamos continuar para terminar de fazer a explicação. Diz mais o STJ. A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença. E aqui o STJ, a terceira turma, por meio do recurso especial 604.548, a ministra Nancy Andrighi, coloca um outro cenário. Então, como nós ficamos ao perceber o recurso de apelação? Primeiramente, observar que a apelação ela não é uma cópia e cola da petição inicial. Realmente não é. Não é essa a finalidade. São peças com objetivos amplamente diferentes. A apelação quer reforma ou anulação. A petição inicial quer expor as razões estruturais da causa de pedir e dos pedidos. São razões diferentes. Mas também não se pode olvidar que os fundamentos que por vezes estão lá na petição inicial, eles são trabalhados novamente no recurso de apelação. Mas veja, com a estrutura de um recurso de apelação. É isso que os dois precedentes estão efetivamente dizendo. E é isso que precisamos cuidar. Muito bem. Agora falando do procedimento, o recurso de apelação ele é interposto na origem por petição dirigida ao juiz, que recebe o recurso de apelação e dá vistas à parte adversária, para querendo contrarrazoar no prazo de 15 dias. E é isso que vai dizer o parágrafo 1º do nosso dispositivo já agora comentado. E nesse momento, o parágrafo 2º cria aquela abertura que nós já sabemos, que se o apelado efetivamente tiver, primeiro, requisitos para tanto, a sucumbência recíproca, ele pode aproveitar-se para fazer as contrarrazões e, neste momento, em querendo fazer as contrarrazões ao recurso de apelação, fazer-se adesivamente o apelo. E é o que diz o próprio dispositivo. Se o apelado interpuser a apelação adesiva, em que momento? No momento das contrarrazões, portanto, o juiz intimará o apelante para apresentar as contrarrazões ao apelo adesivo.
Para encerrar a estrutura desse procedimento, eu não posso deixar de comentar o parágrafo 3º do mesmo dispositivo, que vai nos dizer que depois de ofertadas as contrarrazões, a apelação e as contrarrazões estarão nas mãos do juiz, que determinará a remessa disso ao tribunal, para que o tribunal então possa fazer o juízo de admissibilidade e, efetivamente, o julgamento do mérito recursal. Veja o parágrafo 3º comigo. Após as formalidades previstas no parágrafo 1º e 2º, que nós acabamos de ver, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente do juízo de admissibilidade. E aqui há uma novidade importante do novo Código, que é de que o juiz recebe toda a estrutura e o caderno processual do recurso de apelação e das suas contrarrazões, e em o recebendo, envia para o tribunal, sem necessariamente fazer aqui o juízo de admissibilidade nesse momento, o que será feito no tribunal, e o tribunal dará seguimento ao recurso de apelação e seu julgamento. Pois bem, agora vamos mudar o cenário. Sendo recebido o recurso no tribunal, como ele será estruturado? É o que nós vemos a partir do artigo 1011. Olha só que interessante. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator tem algumas condutas a tomar. Então, o juiz já enviou o recurso de apelação, ele já chegou no tribunal, o distribuidor, por sorteio, distribuiu, por exemplo, o recurso de apelação e ele caiu na mão do relator X. E o relator X, então, tem algumas possibilidades a fazer. Vejamos quais são elas. Primeiro, ele tem a oportunidade ou a possibilidade de decidir o apelo monocraticamente. Mas veja que isso só se dá nas hipóteses do artigo 932, dos incisos 3 a 5. Por quê? Porque nesse artigo 932, que estrutura os poderes do relator, do 3 ao 5 nós veremos que tem duas naturezas de julgamento que podem se dar de forma monocrática. Primeiro, quando o relator ele vier a não conhecer o recurso que é efetivamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que é aquilo que nós já vimos. Ou, efetivamente, quando o relator vier a negar provimento a um recurso que é contrário ao precedente. Ou quando ele vier ainda, o relator, a dar provimento ao recurso efetivamente que está em plena aplicabilidade ao precedente. Então veja, a realidade é essa, é estruturalmente essa. O relator tem 3 oportunidades para monocraticamente decidir. Recurso é inadmissível, prejudicado, ou quando ele nega provimento ao recurso de apelação porque é contrário a um precedente. Ou ainda quando ele dá provimento ao recurso de apelação se a decisão que está sendo combatida ela venha a ser contrária ao precedente, ou seja, a apelação está no sentido do precedente. Então veja, esse é um momento em que se faz a aderência ao precedente ou o distingue, aqui já na apelação. Né? Bastante importante esse critério para não esquecermos. Quando nós agora tivermos uma situação diversa, né? Então no inciso 1º temos as situações que o relator decide de forma monocrática. Agora passando para o inciso 2º, nós temos um próximo passo. O inciso 2º do 1011, ele vence a estrutura anterior e diz o seguinte, se nós estivermos em um caso que não seja situação de decisão monocrática, o que o relator fará? O relator preparará o seu voto e, efetivamente, irá para a sessão de julgamento. Então, basicamente, a estrutura dos poderes do relator na apelação são essas. O artigo 1011, portanto, define 2. Primeiro inciso, nas situações de decisão monocrática, que nós acabamos de ver. Vencido o inciso 1º, no inciso 2º, nós vamos ter, então, a determinação de que, não sendo questão que possa ser decidida monocraticamente pelo relator, há de ser, efetivamente, pelo relator preparado o voto e levado para a sessão de julgamento. É exatamente isso que diz o referido inciso 2º. Muito bem. Agora eu gostaria de trabalhar um outro aspecto importante que está no artigo 1012, que vai falar da apelação e os seus efeitos. Bom, a apelação, ela em regra tem efeito suspensivo. É isso que diz o 1012. Mas nós temos que ver o seguinte, existem algumas situações emergenciais ou que a própria norma resolveu tê-los como tal, que não
tem a carga de gerar na apelação a automática concessão do efeito suspensivo. Porque então a apelação, em regra, ela é recebida no duplo efeito, devolutivo e suspensivo. Agora vem o ponto. Com o parágrafo 1º, nós vamos ver que existem situações em que a apelação permite unicamente a condução e recepção pelo efeito devolutivo, retirando-se o efeito suspensivo em face destas situações. Vamos ver lá o parágrafo 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que 1. Homologar divisão ou demarcação de terras. 2. Condenar a pagamento de alimentos. E aqui a situação é importante, porque nós devemos perceber que a apelação interposta quanto à condenação à prestação alimentícia, ela será recebida tão somente no efeito devolutivo, porque eu preciso propiciar a vida a alguém que precisa receber os alimentos. E é isso que o STJ já disse por meio do precedente no recurso especial 214.835 do Paraná, do ministro Barros Monteiro. Terceira situação, portanto, que eu não tenho efeito suspensivo, quando há aqui efetivamente a extinção sem resolução de mérito ou julgamento de improcedência dos embargos do executado. Quarta solução, julga efetivamente procedente o pedido de instituição de arbitragem. Quinto, confirma, concede ou revoga a tutela provisória, a situação é evidentemente por vezes de urgência. E por fim, na sexta situação, quando há a decretação de interdição. Nesses casos, o recurso de apelação, em regra, não tem efeito suspensivo. Bom, e se assim o é, o próximo passo é permitir que se inicie nesse estágio o cumprimento provisório da sentença. E é exatamente isso que o parágrafo 2º nos diz. Olha lá. No caso ou nos casos do parágrafo 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Ponto. Eu já posso de imediato buscar cumprir, ainda que provisoriamente, esta sentença. O parágrafo 3º que nós vamos tratar agora ele é importante porque ele trabalha a estrutura do efeito suspensivo op judice, que é bastante importante. Nada mais é do que a busca efetiva da concessão de efeito suspensivo nos casos que, de regra, são recebidos unicamente no efeito devolutivo, ao falar da apelação. Portanto, nos casos do parágrafo 1º, que nós acabamos de conversar. Veja o que diz o parágrafo 3º. O pedido de concessão de efeito suspensivo, nas hipóteses do parágrafo 1º, que nós acabamos de ver, aquele rol, poderá ser formulado a requerimento dirigido. Vamos ver a quem eu vou primeiro dirigir e depois como, com requisitos, farei. Para quem eu dirijo? Eu dirijo para o tribunal o meu pedido de efeito suspensivo no período compreendido entre a interposição da apelação e a sua distribuição. Portanto, a apelação ainda não foi distribuída ao relator. Eu não sei quem é o relator? Não. Então, o meu pedido de efeito suspensivo, para aqueles casos, é dirigido ao tribunal. Mas, de outro lado, se eu já tenho distribuído o recurso de apelação e sei quem é o relator, o meu pedido de efeito suspensivo, por evidente, é dirigido à figura do relator. É isso que o inciso 2º vai nos dizer. E agora é importante trabalhar o parágrafo 4º, que trata dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Vejamos lá para bem compreender isto. Diz o seguinte, o parágrafo. Nas hipóteses do parágrafo 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator. Agora veja que há uma estrutura importante aqui. A eficácia da sentença pode ser suspensa, ou seja, o efeito suspensivo pode ser efetivamente concedido, porque a regra é que não seja em algumas situações. Isso pelo relator se. Agora vem a condição. Se o apelante demonstrar. Então é muito mais do que arguir, é demonstrar a probabilidade do provimento do recurso. Esse é o primeiro requisito. Então eu faço o pedido ao relator e preciso efetivamente demonstrar a probabilidade do provimento do recurso. Mostrar, por exemplo, que o meu recurso tem uma grande possibilidade de ser provido. E segundo, se, sendo relevante a fundamentação, este segundo requisito se divide em mais dois. Veja, sendo relevante a fundamentação, se houver, e aqui veja, havendo risco de dano grave ou de difícil reparação.
Então, fechando a compreensão, quero efeito suspensivo? Quero. Faço pedido ao relator. Primeiro elemento. Segundo elemento, eu preciso mostrar e demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. Ou, se a estrutura é pela relevante fundamentação, demonstrar o dano grave ou de difícil reparação. Esse é o ponto que eu tenho que basicamente construir para chegar ao recurso de apelação devidamente montado. Não esqueça, probabilidade do provimento do recurso, relevante fundamentação, e aí sim, então, dano grave ou de difícil reparação. Mas não é só, meus amigos. Vamos além, vamos adiante. O artigo 1013 trabalha o efeito devolutivo. Nós vamos ver o efeito devolutivo, o efeito translativo e as questões, portanto, finais. O que diz o artigo 1013? A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. O que é isto? Isto é tanto um devolutum quanto um apelato. Ou seja, eu devolvo ao tribunal, efetivamente, aquilo que estou impugnando. Essa é a estrutura do efeito devolutivo e é a regra. E não é por essa e outra razão que eu quero agora citar aqui um precedente importante do STJ. Vejamos, que diz o precedente. Constituindo-se em capítulos diferentes, a apelação interposta apenas contra a parte da sentença que tratou da ação não devolve ao tribunal o exame da reconvenção. Esse é um bom exemplo. Sob pena de violação das regras do tantum devolutum quantum appellatum e da proibição da reforma em prejuízo ou do reformatio in pejus. É o que está disposto no recurso especial 474.962, São Paulo, ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, desde 2003, já decidindo dessa forma. Então, essa é a estrutura básica para que se possa pensar aqui, então, no recurso de apelação pelo efeito devolutivo. Mas há mais. O efeito translativo, ele existe e está previsto no parágrafo 1º, e é sobre ele que falarei rapidamente um pouco agora. Vejamos. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas, marca isso, todas as questões suscitadas e partícula de adição discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, ainda que haja sobre elas uma questão de eventual ausência de solução, decisão, desde que relativas ao capítulo que eu estou impugnando. Esse é o requisito para que eu possa pensar no efeito translativo. E é evidente que aqui restam submetidas ao tribunal, em face do efeito translativo, as questões que são, por exemplo, conhecíveis de ofício. Dou aqui alguns exemplos rápidos, por exemplo, a disposta no artigo 337, parágrafo 5º, peripção de dispendência, ou um outro exemplo, artigo 485, parágrafo 3º, ao falarmos ali das estruturas decisórias terminativas, ou 487, inciso 2º, ao falarmos de decadência e prescrição, por exemplo. Então, aí estamos a falar de exemplos que mostram que mesmo que as questões não tenham sido, aí sim, trabalhadas na íntegra no recurso de apelação, mas foram e faziam parte daquele capítulo que está sendo impugnado, elas possam vir a ser envolvidas no julgamento pelo efeito translativo ao tribunal, permitindo que o tribunal, portanto, expanda um pouco mais, por meio de decisão, efetivamente o conteúdo a ser decidido. Muito bem, outra coisa que também não pode se esquecer de forma nenhuma é da chamada causa madura. Nós tivemos aqui então uma ampliação da estrutura da causa madura no recurso de apelação. E isso está estruturado e demonstrado a partir do parágrafo 3º. Vejamos o que diz o parágrafo. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando, primeira situação, reformar a sentença fundada no 485, as terminativas, decretar a nulidade da sentença ou, efetivamente, constatar a omissão no exame de um dos pedidos, ou, por fim, decretar a nulidade da sentença, assim como diz ali o nosso inciso 4º. No parágrafo 3º, nós temos a estrutura nos incisos de 1 a 4, exatamente trabalhando essa realidade da causa madura.
Veja que, inclusive, o próprio STJ já tem posição forte a respeito. E diz o seguinte, o STJ: conhecendo o Tribunal da Apelação, poderá julgar, desde logo, o mérito, se a causa estiver em condições de imediato julgamento. E isso está basicamente trabalhado no recurso especial 819.165, que foi relatado pelo ministro Luiz Fux. E isto nos demonstra efetivamente a aplicação do 1013, parágrafo 3º, que é o que nós agora há pouco conversamos aqui. Para fechar também, eu só gostaria de tratar de mais um precedente que traz alguns precedentes que demonstram essa realidade. Não é de hoje, portanto, que resta razoável afirmar que a jurisprudência ela já vinha se encarregando de dar interpretação extensiva a essa ideia da causa madura, né? Permitindo a sua aplicação também nas hipóteses em que a sentença, exemplo 1, houvesse extinguido o processo por conhecimento de decadência ou prescrição. Nesse caso, primeiro exemplo, eu trato aqui do agravo regimental no ARESP 37.476 do Rio Grande do Sul. Uma segunda situação, ou houvesse desdobrado o pedido, agravo regimental no agravo 878.646 de São Paulo. Ou da causa de pedir, outro aspecto. E aqui, veja-se que na causa de pedir eu teria uma sentença extra petita, né? E o exemplo disso seria uma apelação civil do Tribunal de Justiça de Minas, cujo número seria o 1002410256655-1. E, para encerrar, caso nós tivéssemos aqui, então, a carência de fundamentação. E, nesse caso, nós temos um recurso especial, 651.824 do Rio Grande do Norte, que trabalha exatamente essas estruturas. Para encerrar, não menos importante do que isso, a última questão a tratar hoje é a questão de fato que não foi tratada no juízo inferior. Ela está regrada no artigo 1014, que diz o seguinte: as questões de fato, portanto, de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação. Posso trazê-las na apelação? Em regra, posso, mas desde que, agora sim, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. E, efetivamente, aqui, a questão é provar a força maior. É por essa razão que aquela questão de fato, na época, não foi trazida, e agora está sendo trazida em grau de apelação. É realmente